Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Hoje nós vamos abordar um pouco sobre Augusto Comte. Vamos falar um pouco sobre o positivismo, o desenvolvimento dele e o papel importante que ele teve tanto para a filosofia, tanto para a sociologia, em todos os aspectos. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que ele é um filósofo, ele é um francês e ele também teve um papel importante na sociologia. Vamos abordar um pouco sobre todos os aspectos, sobre como ele atuou, como ele fez, como ele executou e vamos falar um pouco sobre a biografia dele. Ficaram curiosos? Então fiquem até o final, curtam e compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, às nossas aulas que são de extrema importância, tanto para vocês no Enem, tanto nos vestibulares. Fiquem agora com Augusto Comte e o seu papel importante que ele teve na sociedade em todos os aspectos. Ok, mas quem foi, o que fez Auguste Comte? Bom, nascido em 1798, em Montpellier, na França, Auguste Comte ficou reconhecido por criar a palavra sociologia e por fundar o positivismo como método de análise crítica da história, das ciências e da sociedade. Auguste estudou na Faculdade de Medicina de Montpellier e na Escola Politécnica de Paris, sendo expulsa desta em 1817. Após sua expulsão, Auguste trabalhou para jornais até conhecer o Conde de Saint-Simon, que foi uma importante figura para a construção intelectual de Comte. Apesar do título nobre, o Conde de Saint-Simon era socialista e introduziu Comte nos seus círculos sociais e intelectuais, fazendo com que hoje a gente conheça ele. Em 1848, Comte fundou a religião positiva, uma doutrina que se baseava na ideia de que a ciência deveria organizar cada aspecto da vida social. Nesse período também ocorreu uma expansão das ideias kantianas, fazendo com que em 1888 elas chegassem ao Brasil por meio de militares positivistas ligados a Marechal Deodoro da Fonseca. O positivismo foi uma doutrina criada por Auguste Comte. O positivismo se baseia na razão, na ciência, no método científico, no método evolutivo, vem do afastamento da crença e da tradição. E no positivismo, nós temos, representado por Auguste Comte, a percepção de uma sociedade que evoluiu. Nessas fases, por exemplo, nós temos a mitologia, a fase mitológica, religiosa, metafísica e a fase da razão. E temos 3 lemas no positivismo. O primeiro é amor por princípio, todas as ações vêm do amor. Temos a ordem por base, que a ordem é que faz a manutenção de todas as coisas belas em uma sociedade. Temos também o progresso no fim, que vem da evolução da ordem. Por conclusão, nós temos que o positivismo é uma teoria que se baseia no progresso de uma sociedade, vem da evolução da sociedade e uma análise dessa sociedade. Vamos lá. Eu estou responsável por falar sobre a lei dos 3 estados de Auguste Comte. A gente começa pelo estado teológico, vai para o estado metafísico e depois termina no estado científico, o estado positivo. Auguste Comte acreditava que a humanidade evoluía de maneira contínua e linear e o pensamento evoluía dessa mesma maneira. A gente começa com o teológico, que acreditava que o pensamento ele fluía para coisas abstratas, para coisas não racionais. A gente tem 3 subestados no estado teológico, que são o estado fetichista, onde seres cósmicos ou alguma outra atribuição viviam como os humanos, porém eram superiores de alguma maneira. A gente tem o politeísmo e o monoteísmo, que são mais conhecidos. A gente tem no estado metafísico, que é o próximo, basicamente a humanidade começando a questionar se as coisas que eles acreditavam realmente são verdade. E essa quantidade de questões, né, é basicamente o que deu início ao pensamento científico, onde pegam as outras ciências, né, e utilizam o método científico para comprovar qualquer tipo de pensamento, justamente com o método científico que Auguste Comte criou a sociologia, e ele acreditava que o pensamento científico era o melhor e o mais evoluído de todos os 3. Esse pensamento não perdurou até o fim da vida de Comte, que depois da morte da sua esposa,
Ele fundou uma religião, a religião humanista, ou religião da humanidade, que pegava inspirações e moldes da Igreja Católica e atribuía figuras históricas e humanas importantes, como se fossem os santos, por exemplo. E no final disso tudo, essa parte de Comte normalmente é deixada de lado, porque é meio absurdo, né? E ele não tinha nenhum apoiador crítico que pudesse fortalecer os argumentos dele para poder fazer esse pensamento realmente fluir da maneira correta. Então, normalmente é deixada de lado, mas a Lei dos Três Estados ainda é, né, vista como algo útil para a filosofia e a sociologia. Oi, meu nome é Tainá. Eu vou fazer uma explicação do conceito da sociologia como a ciência na sociedade, de Auguste Comte. Para quem não conhece, Auguste Comte foi considerado o pai da sociologia. Ele definiu a sociologia como a ciência da sociedade ou física social, aplicando um grande métodos científicos das ciências naturais ao estudo da sociedade. Auguste também considerava que a sociedade deveria ser compreendida, analisada de forma cinemática, assim como os efeitos das ciências naturais. Comte ele também enfatizou uma grande parte de pessoas do conceito, vamos dizer assim, da população. Eles são subjetivistas. Comte argumentava que as ciências naturais e a sociologia deveriam ser algo concreto, algo que precisava desenvolver mais teorias e comportamentos e padrões sociais. Ele também foi um grande positivista que influenciou o desenvolvimento da sociologia e ciências modernas. E por causa disso, teve um grande conflito rigoroso no fim dos tempos. O que é a expressão ordem e progresso? Bom, a expressão ordem e progresso é um lema político do positivismo, que é uma forma abreviada do lema positivista, que foi criado pelo filósofo francês Auguste Comte. Ele acreditava na necessidade de equilibrar a estabilidade social e o desenvolvimento contínuo junto com a ciência, que desempenha um papel crucial na nossa sociedade. Ele também enfatizou o equilíbrio entre a ordem social e o progresso científico, como também o progresso tecnológico. Com isso, Comte ele enxergava a sociologia como uma ciência que era encarregada de examinar e solucionar questões sociais, que compreendesse as leis que orientam a dinâmica da sociedade, desenvolvendo respostas efetivas para os seus desafios. Desse modo, podemos ver que a sociologia e os pensamentos visionários que Comte tinha é essencial não só para aquela época, como para a nossa sociedade hoje em dia. A gente vê que tanto politicamente como socialmente sempre foi importante para o desenvolvimento da nossa sociedade e continua sendo. Nesse vídeo, nós vimos a vida de Auguste Comte e como ele foi considerado pai da sociologia e do positivismo. A lei dos três estados, teológico, metafísico e positivo, e a forma em que o positivismo e as suas teorias, suas vertentes, foram importantes na sociedade. E como, com o passar dos tempos, influenciou na criação de movimentos sociais e políticos. Então, pessoal, com esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido sobre a vida de Auguste Comte e entendido sobre a sua relevância na nossa sociedade. Fala, pessoal! Em continuação a tudo que nós aprendemos hoje, nós percebemos que o pensamento de Auguste Comte continua relevante na sociologia contemporânea, ou seja, devido à sua ênfase de observação empírica e nas buscas por leis sociais. E apesar das críticas ao positivismo e seus conceitos, como o estudo das dinâmicas sociais, permanecem influentes.
Nós percebemos que Augusto Comte ele desenvolveu um papel muito importante na sociedade como filósofo e ele desenvolveu um papel importante na sociologia. Percebemos, né? Além de ele desempenhar um papel importante na filosofia, desempenhou um papel importante na sociologia. E continua desempenhando nos dias de hoje, né? Que a busca pelo conhecimento que ele obteve e passou pra gente continua valendo até os dias de hoje. Espero que todos tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto, sobre Augusto Comte e a importância dele para o Enem, para os vestibulares, em todas as áreas da vida de vocês. Bom, até a próxima.